Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar a parte de lei orgânica da Prefeitura de Macaé, cobradas pela banca FGV. Utilizei minha avançada inteligência artificial para descobrir as questões que estarão na sua prova. Então venha conferir. Questão 1. Sobre a organização do município, a Lei Orgânica de Macaé estabelece que a. O município é dividido em distritos, que são administrados diretamente pelo prefeito. B. Os distritos do município têm autonomia administrativa e financeira. C. O município pode criar, suprimir ou fundir distritos através de lei municipal, com observância ao disposto na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município. D. A criação de distritos independe de consulta à população interessada. Alternativa A. Incorreta. Os distritos não são administrados diretamente pelo prefeito, mas por subprefeituras ou administrações regionais, conforme estabelecido na lei orgânica. Alternativa B. Incorreta. Os distritos não têm autonomia administrativa e financeira, pois são partes do município e dependem da administração central. Alternativa C. Correta. A criação, supressão ou fusão de distritos deve observar a Constituição Estadual e a lei orgânica do município. Alternativa D. Incorreta. A criação de distritos requer consulta à população interessada, garantindo participação popular no processo. Dica de memorização. Lembre-se da sigla CSF para criação, supressão e fusão, sempre com observância das leis maiores. Questão 2. De acordo com a Lei Orgânica de Macaé, compete ao prefeito municipal a nomear e exonerar os servidores municipais, conforme legislação pertinente. B. Legislar sobre matéria tributária. C. Fiscalizar a execução das leis municipais. D. Julgar as contas do município. Alternativa A. Correta. Uma das atribuições do prefeito é nomear e exonerar servidores conforme a legislação. Alternativa B. Incorreta. Legislar sobre matéria tributária é competência da Câmara Municipal, não do prefeito. Alternativa C. Incorreta. Fiscalizar a execução das leis é uma função do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara Municipal. Alternativa D. Incorreta. Julgar as contas do município é competência da Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas. Exemplo real: o prefeito pode contratar novos professores para as escolas municipais, mas não pode criar novos impostos por conta própria. Questão 3. Qual das opções a seguir é um princípio fundamental da administração pública municipal, conforme a Lei Orgânica de Macaé? A. Publicidade. B. Exclusividade. C. Centralização. D. Segredo. Alternativa A. Correta. Publicidade é um dos princípios fundamentais da administração pública, garantindo transparência dos atos administrativos. Alternativa B. Incorreta. Exclusividade não é um princípio da administração pública. Alternativa C. Incorreta. A administração pública preza pela descentralização, não centralização. Alternativa D. Incorreta. O princípio é de publicidade, não segredo. Dica de memorização. Utilize a sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, para lembrar dos princípios da administração pública. Questão 4. De acordo com a Lei Orgânica de Macaé, os servidores públicos municipais A. Podem acumular 2 cargos públicos, mesmo que ambos sejam de dedicação exclusiva. B. Têm direito à estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. C. Não podem exercer atividades econômicas privadas. D. Podem ser demitidos sem justa causa. Alternativa A. Incorreta. A acumulação de cargos públicos só é permitida em casos específicos, como 2 cargos de professor ou um cargo técnico e outro científico, desde que haja compatibilidade de horários. Alternativa B. Correta. Os servidores adquirem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, desde que sejam aprovados em estágio probatório. Alternativa C. Incorreta. Servidores públicos podem exercer atividades econômicas privadas, desde que não haja conflito de interesses e não interfiram em suas funções públicas. Alternativa D. Incorreta. A demissão de servidores públicos deve seguir um processo administrativo com garantia de ampla defesa. Imagine um servidor público que é também um alienígena disfarçado. Ele só pode acumular cargos se forem casos permitidos por lei, como professor e cientista, porque as leis valem para todos, até para os alienígenas. Questão 5. Sobre a fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo em Macaé, a Lei Orgânica estabelece que a Câmara Municipal pode criar comissões parlamentares de inquérito, CPIs, para investigar fato determinado e por prazo certo. B.
A fiscalização é exclusiva do Tribunal de Contas do Estado. C. O prefeito não pode ser convocado para prestar esclarecimentos à Câmara. D. A Câmara Municipal não tem poder para sustar atos normativos do Executivo. Alternativa A, correta. A Câmara pode criar CPIs para investigar fatos específicos por prazo determinado. Alternativa B, incorreta. A fiscalização é feita também pela Câmara Municipal, não exclusivamente pelo Tribunal de Contas. Alternativa C, incorreta. O prefeito pode ser convocado para prestar esclarecimentos à Câmara. Alternativa D, incorreta. A Câmara tem o poder de sustar atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Dica de memorização. Lembre-se do acrônimo CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, como um instrumento de fiscalização legislativa. Questão 6. De acordo com a Lei Orgânica de Macaé, é competência exclusiva da Câmara Municipal. A. Propor leis que criem ou aumentem tributos. B. Nomear e exonerar servidores do Poder Executivo. C. Apreciar e julgar as contas do prefeito. D. Fiscalizar a execução das leis pelo Poder Executivo. Alternativa A, incorreta. Propor leis sobre tributos é uma competência compartilhada, não exclusiva da Câmara. Alternativa B, incorreta. Nomear e exonerar servidores do Executivo é competência do prefeito. Alternativa C, correta. Apreciar e julgar as contas do prefeito é uma das funções exclusivas da Câmara Municipal. Alternativa D, incorreta. Fiscalizar a execução das leis é uma função do Poder Legislativo, mas não exclusiva da Câmara. Exemplo real: a Câmara Municipal deve verificar se o prefeito utilizou corretamente o dinheiro público, julgando suas contas. Questão 7. Conforme a Lei Orgânica de Macaé, os projetos de lei podem ser propostos por a qualquer cidadão, desde que obtenha um número mínimo de assinaturas. B. O prefeito municipal. C. Os vereadores. D. Todas as alternativas estão corretas. Alternativa A, correta. Cidadãos podem propor projetos de lei por iniciativa popular, com número mínimo de assinaturas. Alternativa B, correta. O prefeito pode propor projetos de lei. Alternativa C, correta. Vereadores também podem propor projetos de lei. Alternativa D, correta. Todas as alternativas estão corretas. Qualquer cidadão, o prefeito e os vereadores podem propor projetos de lei. Dica de memorização. Pense na democracia participativa, onde todos têm voz: cidadãos, prefeito e vereadores. Questão 8. Sobre a organização administrativa do município, a Lei Orgânica de Macaé determina que a. O município deve manter um plano diretor para orientar seu desenvolvimento. B. A administração pública deve ser centralizada em uma única secretaria. C. O prefeito não pode delegar funções administrativas. D. A participação popular na gestão pública é proibida. Alternativa A, correta. O município deve manter um plano diretor para orientar seu desenvolvimento urbano e econômico. Alternativa B, incorreta. A administração deve ser descentralizada em diversas secretarias para melhor eficiência. Alternativa C, incorreta. O prefeito pode delegar funções administrativas a secretários e outros agentes públicos. Alternativa D, incorreta. A participação popular é incentivada na gestão pública. Imagina se Macaé fosse gerida por um único supersecretário que faz tudo sozinho, até responde mensagens telepáticas. Isso seria impossível e ineficiente. A descentralização é necessária. Questão 9. De acordo com a Lei Orgânica de Macaé, os servidores públicos municipais têm direito a participar das decisões políticas, sem restrições. B. Estabilidade no serviço após 2 anos de exercício. C. Um processo administrativo antes de qualquer demissão. D. Exercer cargos eletivos enquanto mantém seus cargos públicos. Alternativa A, incorreta. Servidores podem participar das decisões políticas, mas com restrições e seguindo as regras eleitorais. Alternativa B, incorreta. A estabilidade é adquirida após 3 anos de exercício e aprovação em estágio probatório. Alternativa C, correta. Servidores têm direito a um processo administrativo com ampla defesa antes de qualquer demissão. Alternativa D, incorreta. Servidores que desejam exercer cargos eletivos precisam se afastar de suas funções públicas. Exemplo real: um servidor público deve ter direito à defesa antes de ser demitido, garantindo a justiça e a legalidade no processo. Questão 10. Conforme a Lei Orgânica de Macaé sobre a educação no município, a educação infantil é de competência exclusiva do governo estadual.
B. O município deve garantir a educação básica, prioritariamente a infantil e o ensino fundamental. C. A administração municipal não pode criar escolas técnicas. D. Os professores municipais não têm estabilidade. Alternativa A. Incorreta. A educação infantil é de competência municipal, não estadual. Alternativa B. Correta. O município deve garantir a educação básica, especialmente a educação infantil e o ensino fundamental. Alternativa C. Incorreta. A administração municipal pode e deve criar escolas técnicas para atender às necessidades locais. Alternativa D. Incorreta. Professores municipais têm estabilidade após cumprirem o estágio probatório. Dica de memorização. Pense na base da educação, onde o município cuida da educação infantil e do ensino fundamental, como a base de uma pirâmide. Inscrevam-se no nosso canal e não se esqueçam de conferir nosso simulado para o concurso da Prefeitura de Macaé, disponível por apenas R$15, podendo ser dividido em 5 vezes. Continuem estudando, não desistam. Temos mais vídeos sobre a Banca FGV e a playlist gratuita estará no final do vídeo. Deixe sua pergunta nos comentários. Até a próxima!